Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade naquilo que o pastor já tem falado, que começou semana passada, que é uma série de mensagens a respeito de mover as montanhas, que é uma campanha de fé que nós temos vivido nesses dias, que foi uma direção que Deus deu para esse mês. E dentro disso, eu queria abrir um parênteses para que a gente relembrasse de uma história. Havia um povo na Bíblia, um povo escolhido por Deus, um povo eleito, um povo que se via como escravo, porém Deus os chamava de guerreiros e valentes. Aqui era o povo de Israel. Porém esse povo estava preso no Egito. Esse povo estava sendo feito de escravo. Esse povo estava, como a Bíblia diz, diante de uma dura servidão. Era um povo que estava sendo oprimido por conta da sua declaração de fé. Era um povo que estava sendo, de todos os modos, oprimido para que eles não ouvissem a voz de Deus. Mas no meio desse tempo, Deus levanta um homem, Moisés, para que Moisés retirasse o povo daquela servidão, um povo escravo. Por que eu estou falando isso? Durante o louvor, até o último louvor que a gente cantou aqui, há uma frase que fala que Deus já tem um caminho aberto pelas águas, amém? Só que nós vimos isso na história com o povo de Deus. Quando Moisés, lá em Êxodo, ele inicia ali a retirada do povo, Faraó, ele inicia uma fuga contra o povo. Então o povo está fugindo, o povo está saindo do Egito, porque se a gente for olhar a história, Deus endureceu o coração de Faraó, mesmo com as pragas, com os sinais, com o poder de Deus ali, Faraó não liberou o povo. Então o povo sai do Egito e agora Faraó inicia uma dura jornada atrás deles. E até chega um momento em que o povo, eles se deparam diante do mar. Porém o mar ainda não estava aberto. Como diz a canção, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Agora o povo está diante do mar, com Moisés, mas não era um simples povo. Era um povo que viu acontecer sinais lá dentro do Egito. Era um povo onde Deus mostrou que estava com eles. Era um povo que Deus mostrou sinais, maravilhas, fez as pragas acontecer no Egito. Era um povo que não tinha por que duvidar. Mas agora diante do mar, o povo olha para Moisés e fala: você tirou a gente de lá para morrer no deserto? Era melhor ter ficado lá então do que morrer aqui. E aí, todos já conhecem a história. Deus manda Moisés tocar no mar e o mar se abre. E então o povo faz a travessia. E quando o exército de Faraó vai atravessar o mar se fecha e todo aquele exército morre. O que nós temos que aprender com isso? Ainda não é o tema dessa noite, mas no final nós vamos entender. Todos nós entramos aqui nessa noite com alguma montanha. Todos nós entramos aqui nessa noite com alguma dificuldade. Cada um conhece a sua dor. Não tem como eu falar que a minha dor é maior do que a do Rafael. Não tem como. Cada um conhece a sua dor. E acima de tudo, Deus conhece a dor de cada um. Porque se a gente for olhar também, Deus, ele não veio somente em carne, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele sabia o que era se sentir sozinho, ele sabia o que era ter medo, ele sabia o que era sentir solidão. Então o Senhor, ele conhece as nossas dores. O Senhor, ele conhece os nossos montes que nós estamos lutando. Porém, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? A montanha, ela não é o fim de todas as coisas. Existe uma vida além do monte. Existe uma vida além do mar. Não existia para o povo ali, o povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito, eles não tinham um lugar para ser alcançado. Eles não tinham uma terra prometida, mas existia uma jornada. Existia uma trajetória até lá, pelo deserto. E a nossa vida é assim.
Hoje, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite e que nós vamos aprender? O Senhor, Ele quer que nós venhamos tirar os nossos olhos do monte. Parece um pouco um paradoxo do que eu estou querendo dizer, nós estamos falando numa campanha sobre mover os montes, mas eu vou tirar os meus olhos do monte, da dificuldade? Não é isso. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite é que existe algo além do monte. É que muitas vezes nós buscamos o Senhor em troca de um milagre. Muitas vezes nós buscamos o Senhor para que esse monte se desfaça da nossa vida. Mas e depois? O Senhor Jesus, Ele não quer só entregar um milagre para a gente nessa noite. Ele quer ensinar a gente a viver uma vida de milagre. Amém? Então, como o próprio Jesus disse, não precisa abrir, lá em Mateus capítulo 17, no versículo 20, Jesus, com seus discípulos, após os discípulos não terem conseguido expulsar o demônio de um homem, os discípulos chegam para Jesus e falam: mas o que a gente vai fazer? E aí Jesus diz para ele: vocês não conseguiram por conta da falta de fé, por conta da pequena fé de vocês. Mas eu digo uma coisa: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: erga-te daqui e lança-te lá, e assim será feito. A palavra de Deus, ela é bem clara: é necessário fé. Até aí tudo bem? Para mover os montes é necessário ter fé. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Enfim, o que é a fé? O que é ter fé? Porque eu posso vir aqui e falar que eu tenho fé. Eu posso, diante de um momento de dificuldade, olhar para mim mesmo e declarar que eu tenho fé. Só que fé não é somente isso. Fé vai além do que isso. Fé não é eu fazer um discurso bonito no momento de dificuldade, dizendo: não, eu creio em Deus, creio que isso vai passar, que as coisas vão melhorar, mas lá no meu íntimo, eu estou como aquele povo do Egito ali, o povo de Israel preso. Aceitaram o convite, mas chegaram no meio do caminho e começaram a murmurar, a reclamar. Ter fé não é ter bons pensamentos. Nós temos que posicionar a nossa fé de maneira correta, para que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha, para que quando vier os ventos, a nossa casa não seja derrubada. Amém? O autor de Hebreus, ele vai ensinar para nós algumas lições sobre a fé. Então, pedir para todo mundo estar abrindo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o título da minha Bíblia está A Natureza da Fé e Exemplos de Fé Tirados do Antigo Testamento. Aqui nós estamos na galeria dos heróis da fé, onde todo mundo um dia almeja em ter o seu nome escrito, onde todos nós imaginamos que um dia o nosso nome estará aqui. Aqui está o exemplo de homens e mulheres que tiveram a fé verdadeira. Não uma fé momentânea, não uma fé que se abala. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler de início do versículo 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o elevara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam. Amém? Hoje nós vamos ver 5 lições que nós aprendemos com o autor de Hebreus acerca da fé, para que nós venhamos nessa noite amadurecer a nossa fé, para que a gente possa vencer os desafios, para que a gente possa não só vencer o monte, para que a gente possa não só mover o monte, como nós estamos aprendendo na campanha, mas viver uma vida além do monte. Primeira lição que nós aprendemos com o autor de Hebreus, quando eu falo autor de Hebreus, é porque, segundo os estudiosos, não há uma definição exata quem é o escritor de Hebreus. Para muitos, segundo a maneira de escrever, era Paulo, mas não há concreto que era ele. Então, por isso que nós falamos o autor de Hebreus. O que o autor de Hebreus, qual é a primeira lição que nós tiramos de Hebreus 11? A fé, ela é o firme fundamento. Essas duas palavras, firme fundamento, que está no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma pergunta para que a gente possa estar aplicando isso na nossa vida. Se a fé, ela é o firme fundamento, aonde eu estou depositando toda a minha confiança? Aonde eu estou depositando toda a minha firmeza? O que eu tenho buscado com toda a minha firmeza? O nosso coração, a nossa fé, a nossa vida, ela deve estar fundamentada em Cristo. Ela deve estar fundamentada na palavra. Nós devemos andar com firmeza. A própria Bíblia diz que a nossa palavra, ela deve ser sim, sim e não, não. Porque muitas vezes nós estamos no culto, somos abençoados, recebemos aquilo que nós viemos buscar, aquilo que Deus queria nos entregar, mas chega lá fora, começamos a duvidar da palavra. Chega lá fora, começamos a não dar a devida atenção na palavra, aquilo que nós recebemos. Muitas vezes a nossa palavra, ela é sim aqui e não lá fora, ou não aqui e sim lá fora, não temos firmeza. E o primeiro conselho que nós recebemos de Hebreus 11, é que a fé, ela é o firme fundamento. Nós devemos ser homens e mulheres de firmeza, homens e mulheres fundamentados, como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque uma coisa é certa, os ventos e as tempestades, elas virão sobre a nossa vida. Isso é inevitável, não tem como fugir. Mas o que vai mudar a minha vida é aonde eu estou edificado. Talvez nessa noite nós entramos aqui de uma maneira morna. Talvez nessa noite nós entramos aqui de uma maneira que nós estávamos arrastando. Essa noite é um convite para que nós venhamos firmar-nos em Deus. É um convite para que nós venhamos edificar os nossos fundamentos em Cristo. Os nossos firmes fundamentos. Então essa é uma palavra para que a gente possa refletir. A fé, ela é um firme fundamento. E você? Aonde você está firmado? Aonde você tem depositado toda a sua confiança? É no seu marido, é na sua esposa, é no seu trabalho? Tudo isso a traça corrói e a ferrugem destrói. O pastor já sempre ensinou para a gente, muito na rede, que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vivemos o último tempo, os últimos dias da igreja na terra, nós estamos vivendo. E aí? Aonde nós estamos firmados? Aonde nós estamos fundamentados? A segunda lição que nós aprendemos está lá no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Qual é a segunda lição? Existe uma fé de relacionamento. Em momento algum o Senhor nos deixou nessa terra órfãos, como Ele já disse. Ele deixou o seu Espírito Santo, que agora habita dentro de mim e de você. Com qual intenção? Ter relacionamento com o homem.
ter relacionamento com seus filhos. A fé, ela nos torna um ser de relacionamento com Deus. Se eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus, como diz a palavra. Porque se nós cremos em Deus, nós cremos que Ele existe. Por isso, precisamos relacionar com Ele. Para nós refletirmos como está o nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa vida de intimidade com Deus. Desde o princípio, desde a criação do homem, a intenção de Deus é ter relacionamento com o homem. Lembra de Adão? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha e se encontrava com ele. E conversava e compartilhava de um relacionamento. Lembra do povo que eu disse que estava agora atravessando o Mar Vermelho? Agora eles estão no deserto. E o Senhor dá uma direção para Moisés. Edifique um tabernáculo para que eu habite nele. Qual é a intenção de Deus de edificar um tabernáculo no deserto? Era estar em comunhão com o povo. Era estar no meio da congregação, no meio do povo. E se a gente for ler lá em Apocalipse, qual é o fim de todas as coisas? Deus habitando no meio do seu povo. O tabernáculo de Deus sendo estabelecido agora na terra. Nós todos com o corpo glorificado, juntos em comunhão com Deus. Então a fé, entenda que ela não é só sobre dizer, eu tenho fé. A fé está muito mais atrelada em quem Deus é, em quem Jesus é. Jesus, ele é relacionamento. Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele. Por isso que, quando o povo estava lá no deserto, murmurando, reclamando, o Senhor estava ali com eles. O Senhor estava no tabernáculo, para mostrar que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à perseguição, o Senhor está conosco. Então não permita que as dificuldades, não permita que o monte venha roubar você do relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele quer relacionamento. É impossível nós crer que Deus existe e não se relacionar com Ele. Porque muitos de nós temos os nossos compromissos, muitos de nós fazemos os nossos deveres, as nossas tarefas, a nossa vida cotidiana, temos o nosso compromisso. Mas e Deus? Aonde está Deus na nossa vida? Quando eu falo aqui de relacionamento, eu não estou dizendo de vir ao culto na terça, na quinta, na sexta-feira, na base de comunhão, no sábado, na rede, domingo de manhã, domingo à noite. Relacionamento é muito mais que isso. É dar a sua vida como um sacerdote. Lembra do sacerdote que ele entrava lá no santo lugar e ele oferecia sacrifício a Deus para estar ali em comunhão com Deus? Todos nós agora somos sacerdotes. Todos nós fomos remidos por Cristo. A intenção de Jesus, quando ele morreu na cruz, para pagar o nosso pecado, em momento algum foi para que agora ele, à destra de Deus Pai, nos deixasse aqui e fosse um Deus de longe. Jesus, ele é um Deus de perto. Jesus, ele é um Deus que habita dentro de nós. A sua palavra diz isso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Todo mundo crê que Deus está aqui? Então é isso que é importante. É nós termos essa fé de crer que Deus está nos chamando para um relacionamento. Mas por que que muitas vezes nós não nos relacionamos com Deus? Porque relacionar com Deus custa de nós a nossa vida. É impossível nós nos aproximarmos de Deus e sairmos da mesma maneira. É impossível nós oferecermos a nossa vida como um sacrifício e não morrer para nós mesmos. Então, nós precisamos abrir mão da nossa vida. Nós precisamos abrir mão de tudo que há em nós, para que Ele cresça e que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Um relacionamento de filho. Porque agora, muitos de nós, grande parte, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de montes, onde a montanha está diante de nós, por não estarmos olhando para Deus,
por não estarmos vivendo um relacionamento com Cristo. Porque Cristo foi aperfeiçoado por meio daquilo que Ele sofreu. E às vezes nós estamos sofrendo, às vezes nós estamos passando um momento difícil, e olhamos para Deus e questionamos Deus, aonde está o Senhor? Sendo que o Senhor quer de nós relacionamento, apenas ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Desde o início, toda a palavra, ela fala sobre relacionamento. O terceiro ponto, a terceira lição que nós aprendemos, está lá no versículo 17, Hebreus 11. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. A terceira lição é a obediência que provém da fé. Aqui nós vimos alguns exemplos dos heróis da fé, que obedeceram ao chamado de Deus, que foram obedientes à voz de Deus. Nós vimos aqui o exemplo de Moisés, que decidiu não viver uma vida momentânea de gozo, de alegria, mas disse não a Faraó, e por isso levou uma vida de grande dificuldade, quando foi afrontado, quando foi ali perseguido, como nós estamos acompanhando a história do povo. Nós vimos o exemplo de Abraão, que orou tanto por um filho, que Deus tinha dado uma promessa, e que não seria somente um filho, mas que seria o filho da promessa, onde todas as nações seriam benditas. E agora Deus entrega o único filho a ele. E depois disso, Deus agora chega para Abraão e manda a Abraão sacrificar o seu único filho, o seu unigênito. Eu não sou pai, mas tem muitos pais aqui. Imagina isso, se tem cabimento Deus pedindo isso para vocês. Deus mandando vocês entregar o único filho, que vocês oraram, que vocês jejuaram, que vocês passaram anos esperando, e agora Deus pede para sacrificar. Esse é um exemplo de obediência, de fé em Deus. Mas por que Abraão, ele não hesitou quando Deus pediu Isaque? Abraão, quando Deus pediu Isaque, ele foi, já aprontou a lenha, pegou tudo, pegou Isaque e foram subir o monte. De imediato, ele não esperou, porque ele tinha uma coisa, ele era um homem firme, de firme fundamento. Lembra da primeira lição? Ele tinha a segunda coisa, ele era um homem que tinha uma fé de relacionamento. Abraão, ele tinha relacionamento com Deus, por isso capacitou ele a ser obediente. A terceira lição, por isso Abraão, ele pegou o seu filho, ele subiu o monte, ele colocou a lenha, ele colocou o seu filho. Você acha que Abraão estava ali brincando? No entanto, quando ele prepara para matar o seu próprio filho, Deus envia ali um anjo e pronto, resolve o problema. Aparece ali um cordeiro para poder ser feito o sacrifício. Então a fé, ela gera em nós obediência. Nós precisamos de fé para ser obedientes, e em troca disso nós precisamos ser obedientes à fé que Deus nos deu.
Porque às vezes Deus entrega algo na sua mão e você coloca debaixo do braço e, como um servo infiel, porque teve medo, enterra. E aí quando chega o Senhor do talento e cobra, o juízo será dado. O Senhor não tem prazer nisso. Ele tem prazer naquele que responde às respostas que Deus dá. Como aquele servo fiel que recebeu 2 talentos ali, multiplicou, e quando o seu Senhor veio, ele entregou o talento e entregou a multiplicação daquele talento. O Senhor, ele não quer que nós venhamos a pagar um preço pelo talento que nós enterramos. Então já fica uma reflexão para nós nessa noite. O que Deus entregou na sua mão que você tem enterrado? O que Deus depositou, que Ele confiou a você e você não tem praticado? Eu não falo só de evidências, não falo só de ministério, mas eu falo o que Deus tem mandado você fazer no seu trabalho e você não tem feito. Às vezes confrontar aquilo que está errado. Deus, Ele ama a justiça e Ele espera que os seus filhos sejam justos. Não somente ser justo, pratiquem a justiça. E muitas vezes praticar a justiça está também atrelado em mostrar aquilo que é errado. Não estou dizendo para apontar o dedo, para julgar, não é isso. Mas estou dizendo que se você vê o seu irmão caindo, se você vê o seu irmão passando por dificuldade, e você não faz nada, você está enterrando aquilo que Deus deu a você. E isso pode ter um preço muito alto. Por isso que Abraão, ele foi obediente. Ele tinha uma fé tão grande, a ponto de, ele disse, se for necessário Deus pegar o meu filho das cinzas e fazer de novo, Ele faz. Então ele pega, e sem pensar 2 vezes, ele vai, e praticamente no seu coração, ele fez o sacrifício. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus queria mostrar ao mundo, a nós hoje, o que Abraão fez, porque Abraão ali não estava só fazendo um sacrifício, ele estava mostrando para nós a sombra do que viria no futuro. Abraão, ele é um tipo de Deus, uma imagem, uma sombra do Novo Testamento, porque no Novo Testamento, quem entregou o seu único filho para morrer por nós? Não foi o Pai, o Deus Pai, não entregou o seu único filho? Abraão, na antiga aliança, ele estava entregando o seu único filho. Era um exemplo para nós hoje, era a sombra do que viria, e hoje nós temos isso. Então nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus diz a nós. Nós precisamos ter firmeza, ser fundamentados como Abraão, ter relacionamento como Abraão, e ser obediente como esses heróis da fé. A 4ª lição que nós aprendemos está no versículo 36. Hebreus 11, 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Abra um parênteses aqui. Deus faz isso com o seu povo? Sim, Deus permite. Porque hoje, nós estamos vivendo em um mundo onde a palavra ela é bem clara, que nos finais dos tempos nós deveríamos ser atentos aos falsos mestres, aos falsos evangelhos que surgiriam. No entanto, Paulo, ele é bem claro quando ele disse, se apareça, mesmo que apareça um anjo de luz e ensine outro evangelho a vocês, que seja considerado anátema, loucura, não acreditem. O que é ensinado para nós hoje lá fora? O que o mundo está dizendo para nós hoje? Que o evangelho é facilidade, que Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero, e que se eu não for bem sucedido, eu não sou de Deus.
que se eu não ser feliz, eu não sou de Deus. Porque se eu estou na igreja é para ser feliz, senão eu fico no mundo. Não, o Evangelho nunca foi isso e nunca será. O Evangelho tem, sim, a sua plenitude é alegria. O Evangelho, ele é riqueza, ele é vida, ele é eternidade. Porém, os nossos olhos não podem estar no nosso plano, no nosso mundo. Por isso que aqueles que andam em espírito, eles veem, eles vivem uma vida em espírito. Por isso que Paulo ele fala para a gente não manter os nossos olhos nas coisas desse mundo, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que Paulo fala para Timóteo, quando você estiver lutando essa guerra, não se envolva, não se embaraça com as coisas desse mundo, porque um bom soldado, ele não se enlaça com as coisas desse mundo. O que eu estou querendo dizer? No versículo 37 que nós vimos aqui, nós estamos vendo exemplo de homens de fé, homens de coragem, homens que tinham Cristo, homens que creram, mas eram homens que foram apedrejados, eram homens que foram cerrados ao meio, eram homens que estavam desamparados, maltratados, ali apanharam, sofreram prisões. E o que isso mostra para a gente? É a quarta lição. Existe uma fé que ela contraria o nosso ego. Existe uma fé que ela não está de acordo com a minha vontade. Porque se eu tenho uma fé de acordo com a minha vontade, eu estou tendo uma fé segundo o Evangelho de Pedro, seguindo Deus Pedro. A minha fé não pode estar de acordo com a minha vontade. Por isso que muitas vezes Deus, não é que Ele frustra a gente, é que a gente se frustra com Ele. Porque a gente, por não ter relacionamento, a gente pede mal ao Senhor, porque Ele fala isso. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque se um filho pede ao pai pão, o pai vai dar pedra? Não. Se um filho pede um peixe, o pai vai dar uma cobra? Não. Então por que eu peço e não recebo? Porque eu peço mal. Por que eu peço mal? Porque eu não conheço o coração do meu pai. Porque se eu conheço o coração do meu pai, eu sei o que ele quer de mim. E muitas vezes o que Deus quer de mim não é o que eu quero para mim. E isso contraria o meu ego. Isso contraria a minha vontade. Por isso que às vezes a gente se frustra com Deus. Mas Deus não me deu aquela vaga de emprego, então eu vou sair da igreja. Não, Deus não abriu aquela porta para mim na faculdade. Deus me esqueceu. Não, Deus não curou a minha doença. Estou doente e se lerdar vou morrer. Deus me abandonou. Se a nossa vida está pautada somente nessa vida momentânea, Paulo chama isso de quão triste nós somos, quão fraco nós somos. Não estou dizendo aqui que Deus, parece que eu peguei a palavra hoje para poder contrariar a campanha. Não é isso, gente. A gente vai entender no final, porque a campanha não é mova as montanhas, e eu estou dizendo aqui que às vezes Deus não faz. Não é isso. Eu estou dizendo que às vezes Deus não faz como a gente quer. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente quer que Deus pegue um monte e apague ele e a gente passe feliz da vida. Mas muitas vezes nós vamos ter que subir o monte. Muitas vezes nós vamos ter que escalar. Igual o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Existe um monte para subir. Então, às vezes, a fé, ela vai contrária à nossa vontade. E às vezes nós estamos pedindo e não estamos recebendo, porque não é o que Deus tem para a gente. Então, essa é uma boa campanha para que a gente venha refletir. O que eu vim buscar aqui de Deus? Não é errado eu pedir para Deus curar a minha saúde. Pelo contrário, nós devemos pedir. Não é errado eu pedir para Deus me dar um emprego melhor. Não. Mas isso é errado quando isso toma o lugar de Deus. Então, a fé,
ela vai contrária tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós imaginamos. Porque a fé, ela é andar na contramão do mundo. A fé, ela é andar na contramão de nós mesmos. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E só anda em fé quem está no Espírito. E se nós estamos no Espírito, sabemos o que está no Espírito de Deus. Sabemos o que está no coração do Pai. Tendo feito isso, fazendo só repassando para a gente chegar no fim, nós precisamos ser homens e mulheres firmes e fundamentados. Nós precisamos ter uma fé de relacionamento. Nós precisamos ser obedientes para viver uma vida de fé e ter fé para ser obediente. Nós precisamos ter uma fé e aceitar que ela contraria o nosso ego. E o que isso quer dizer? É o tema central dessa noite. É um convite que eu creio que Deus está nos fazendo. Não só para vocês, mas para mim. É o que Deus falou para mim também. É o que eu preciso. O Senhor, Ele está nos fazendo um convite para nós mergulharmos na fé. Lembra do profeta? Existiam águas que eram como no tornozelo. Aí ele foi mais um pouco, existiam águas que eram no joelho, na cintura, no ombro. Existem níveis, até que ele chega um momento em que existiam águas que não davam mais pé. Ele tinha que se entregar, ele tinha que mergulhar. Esse é o convite de Deus. Existe uma fé que vai além de crer em milagres. Existe uma fé que vai além do que buscar incansavelmente uma posição. Existe uma fé que é ter fé no próprio Cristo. Cristo é a nossa fé. Cristo é a nossa esperança. Eu digo isso e posso mostrar aqui. Vou pedir para todo mundo acompanhar, é o último versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que Jesus está dizendo a nós nessa noite? Deixemos para trás o nosso eu, deixemos para trás todo o embaraço e olhamos para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ter fé é muito mais que crer em apenas um milagre. Você acha que é difícil demais para Deus tirar um câncer? Você acha que é difícil demais para Deus mover o sobrenatural? Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. A palavra diz que Ele chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. Há algo difícil demais que Deus não possa fazer? Não. Então o que eu devo fazer? Buscar a Cristo. Depositar a minha fé em Cristo. Me envolver tanto com Cristo a ponto de ser um com Ele. É isso que Cristo quer de nós. É isso que Cristo quer do povo da última hora. Eu já disse isso uma vez na rede e digo agora. Muitas vezes nós cantamos a Deus, eu quero conhecer Jesus. Mas e Jesus? Imagine comigo, se Jesus agora, no seu trono, Ele olha para dentro dele, o quanto de você estará nele? Porque dizer que eu quero Jesus, eu jogo a responsabilidade nele. Mas, e quando Jesus olha para ele? O quanto de mim e você ele vê nele? O quanto de mim eu e você entrega para ele?
Jesus, ele não quer ser somente o nosso amigo, ele quer ser um com a gente. Ele quer estar envolvido em nós. Ele não quer somente um monte, mover um monte. Ele quer o nosso coração. Como a palavra diz, filho meu, dá-me o teu coração. Jesus, ele não quer somente que a gente entregue a ele horas do nosso dia, minutos do nosso dia. Ele quer 100% da nossa vida. Porque Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. E esse mesmo Cristo, ele disse aos discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o monte vai erguer e vai se mover. Então, a chave da nossa vida, a estrutura, a nossa confiança, a nossa fé, nosso fundamento deve ser Cristo. Tudo se resume a Cristo. Não é à toa que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Não é à toa. Quando nós não podemos desprezar o que Cristo fez, nós não podemos desprezar a majestade de quem Jesus é. Ele quer ser um com a gente. E ainda assim, esse Cristo poderoso, invencível e eterno, ele se faz tão humano a ponto de querer habitar dentro de mim e de você, de querer ser um. Lembra da história do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, e agora o pai teria que rever a questão da herança. O filho mais velho fica bravo, porque ele teria que talvez dividir algo do que era seu. Cristo não fez isso com a gente. Cristo, ele decidiu entregar tudo por amor a nós. E agora que ele herdou todas as coisas, nós fomos feitos cordeiros com ele. Então nós temos acesso a tudo que foi dado a Deus, a tudo que foi dado a Cristo, nós temos acesso. A palavra diz em Efésios que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que mais nós queremos de Deus? O que mais nós queremos de Cristo? Até quando nós vamos vir como uma esponja e sugar tudo aquilo que nós podemos sugar e não frutificar? Quando eu falo de fruto, eu não estou dizendo de chegar aqui e falar coisas lindas, não. É de agora, não, eu creio, eu sei quem eu sou em Deus. Então agora eu vou deixar a minha vida um pouco de lado, e eu vou começar a interceder pelo meu irmão, porque eu sei a dor dele, porque eu sei a perca dele, porque eu sei das dificuldades dele. Porque a nossa fé, às vezes, ela está construindo um falso Deus para a gente, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Talvez a gente está tão perdido naquilo que nós estamos colocando como um monte, que a gente se perdeu, e a gente olha para o monte e faz do monte o nosso Deus, faz do monte as nossas muletas, para que Deus fique carregando nós no colo, sendo que Deus, ele chama a gente de geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Mas a gente não pode ser como aquele povo escolhido, sacerdócio real, que estava lá no deserto do Sinai, junto com Moisés. Era um povo escolhido, era um povo que era para herdar a terra, mas era um povo que reclamava demais, murmurava demais, e por conta disso não herdaram a promessa. O povo reclamou na cabeça de Moisés. Eu estava lendo essa semana e eu fiquei imaginando a paciência que Moisés tinha, porque Moisés faz sinais e prodígios ali, por meio de Deus. No deserto, o povo reclama porque não tinha carne para comer, e aí Deus manda uma chuva de carne ali. Depois o povo não reclama porque não tem água, depois o povo reclama de tudo, e aí até que enfim eles chegam diante da terra prometida. E aí Josué e Calebe, junto com os outros espias, eles entram na terra para sondar. E aí volta aqueles espias: a terra realmente é boa, a terra realmente mana leite e mel,
Mas lá na terra, aí já deu problema. Quando colocou mais na frase, eu já imagino a cara que Moisés já ficou, de que vinha, como diz a palavra, chumbo grosso. O povo olha e fala assim, é uma terra muito boa, mas o povo que está lá é muito forte. O povo que está lá é gigante. E nós éramos como gafanhotos à sua vista. Não vai dar. E ainda bem que tinha Josué e Calebe. Mas por que Josué e Calebe eram homens diferentes? Porque eram homens de fé. Eram homens que foram decididos em ter fé naquilo que estavam vendo Deus fazer. E aí Josué e Calebe dá um grito e manda parar. Subamos e vamos possuir a terra. Mas a terra, Deus, veja isso, o povo não chegou ali, a terra não estava com os portões abertos, escritos, sejam bem-vindos para o jantar de inauguração da terra prometida. Não, Deus ele prometeu a terra, mas o povo tinha que conquistar a terra, o povo tinha que entrar, conquistar, tomar o que era seu. E às vezes a gente quer vir na igreja e esperar que Deus entregue um panfleto para a gente escrito, seja bem-vindo, você alcançou o seu objetivo, parabéns, você está abençoado, pode ir embora. Deus não é assim. A palavra fala que Ele é Deus de guerra, Ele é Senhor dos senhores, e o mínimo que o Senhor dos exércitos espera, é que os seus soldados saibam guerrear também. Mas aí diante de um monte, a gente se curva. Diante de uma dificuldade, a gente murmura. Diante de uma leve e momentânea tribulação, a gente tropeça. Por conta dessas 5 lições que a gente não faz. A gente não tem fé. A gente não deixa a fé contrariar o nosso ego. A gente não é obediente. Paulo ele fala, eu estou bem certo de que a leve e momentânea tribulação não se comparará ao eterno peso de glória que há de ser revelada. Quem é a nossa glória? Cristo. E Ele foi revelado desde a eternidade. A palavra diz, o segredo que estava oculto pelos séculos dos séculos, agora foi revelado a todos. É Cristo habitando em meio do seu povo. Ele não fez acepção de um povo. Nesse momento, Cristo está aqui agora, e Ele espera uma coisa de nós. Qual a resposta nós vamos dar a hora que nós sairmos daqui? Qual a resposta que eu vou dar amanhã, na minha vida? Talvez eu entrei aqui hoje reclamando com Deus, mas o milagre não acontece. Talvez é a hora de esquecer o milagre agora. É hora de voltar os nossos olhos para Cristo. Como o autor de Hebreus fala, deixando todo o embaraço para trás, olhamos, persigamos a carreira que nos está proposta, e olhemos para um detalhe importa, o autor e consumador da nossa fé. Uma coisa importa, isso, eu busco aprender isso todos os dias da minha vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã, então eu busco isso, mas também falo como Paulo, não que eu ainda tenha alcançado, uma coisa eu faço, prossigo. O que eu busco fazer todos os dias da minha vida? Entender de que eu preciso de apenas uma coisa, Cristo, é o suficiente. Porque se um dia eu enfrentar qualquer desafio que não esteja mais sob o meu controle, eu posso deitar e descansar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E ainda que isso custe a minha vida e tudo que eu tenho, eu quero entender que tudo que eu preciso é Cristo. Eu falo isso, mas não, parece que eu sou bem corajoso de falar isso, mas eu estou fazendo uma coisa, eu estou buscando praticar isso todos os dias. Porque uma coisa só nós precisamos, e é Cristo. E eu preciso, parece que eu estou batendo na tecla repetida, mas tudo, a nossa vida, ela se resume em uma coisa: prosseguir em conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer a Cristo. Por que é importante eu conhecer a Cristo?
Porque daí diante de um monte, eu não vou olhar mais para o monte e vou ficar, será que eu vou ou não? Eu não vou estar nem aí com o monte. Se for preciso passar por cima, eu vou. Se Deus quiser mover o monte, Ele vai mover. Se Ele não quiser mover, eu dou a volta. Não tem problema, porque nós entendemos quem é Cristo. Lembra do apóstolo Paulo, um homem açoitado, um homem que viveu grandes dificuldades, foi chamado para sofrer por conta do evangelho. Esse era o chamado dele. Paulo, com todos os discípulos, até hoje isso existe, mas Paulo é um exemplo clássico para a gente. Com Paulo não teve facilidade, não teve ali corpo mole, era prisão, quando não era preso apanhava, quando também não acontecia de ser preso e apanhar e ficar preso, quando não sofria naufrágio, o barco afundava, a cobra picava, passava fome, passava frio, passava abandono. E ainda assim, Paulo ele tinha um foco, que ele escreve na sua última carta: agora eu sei o que está me reservado. Eu sei agora. Por isso que ele escreve no final: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, porque agora a coroa da vida está reservada para mim. Paulo tinha um objetivo. Quando Paulo escreveu isso, Paulo não estava pregando num templo gigante. Paulo estava numa prisão subterrânea, passando fome, apanhando, e Paulo já tinha tido o entendimento de que ali era a sua última carta. Então nós não estamos ouvindo aqui o discurso motivador de um homem que foi preso e saiu lá das perseguições, não. É o discurso de alguém que sabia que iria morrer, de alguém que estava passando por dificuldades, mas ele declarou: eu sei em quem eu criei a minha vida inteira, e agora eu sei que a coroa da justiça, a coroa da vida, será entregue para mim. Por isso Paulo ele bate na tecla para mim e para você: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador daquele fariseu que jejua, que fica sem comer e que desfalece o seu rosto, e a sua performance faz com que eu seja salvo. Não. Paulo ele falou uma coisa: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso que para muitos Cristo não é o Salvador, de tão humilde que ele veio. O Rei dos Reis, todos esperavam ele entrar na cidade com grande glória, e a humildade dele era tão grande que ele senta montado num jumentinho. Olha a tamanha majestade e humildade de Jesus. E agora esse mesmo Jesus está coroado de glória, a palavra diz isso, assentado à destra de Deus Pai. E Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o seu Espírito. E Ele pede uma coisa: olhem para mim, até a consumação dos séculos, olhem para mim, porque uma coisa é importante: eu, Cristo, mais nada. O milagre é importante? Entrega na mão dEle. Não busque gastar a sua vida querendo resolver os seus problemas. Busque uma coisa: Cristo.